Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Papo de Governo, organização do Instituto Bertol, em sociedade com a Russell Bedford. Russell, essa que sou sócio, sou host aqui e tenho orgulho de mais uma vez estar com vocês e falar um pouco de governo, falar um pouco dos candidatos, em especial aqui de Santa Catarina, em especial de uma das cidades mais belas do nosso país, quiçá do mundo. Hoje a gente vai falar um pouco de Balneário Camboriú. E nada melhor do que trazer aqui uma vereadora, ou melhor, a única vereadora, que a gente vai entrar um pouco nisso. Eu, como pai de menina, me encanto muito com assuntos e essa bandeira da mulher, da representação da mulher, nesse caso aqui da Câmara Legislativa de Balneário Camboriú, bem como também mãe, apresentadora, empresária e pré-candidata, Juliana Pavan. Seja muito bem-vinda. Eu acredito que a tua agenda deve estar muito corrida, mas nos deu o privilégio de vir aqui conversar com a gente um pouco. Eu que agradeço, William, cumprimentar você, a todos que estão acompanhando aqui o podcast, enfim. É um prazer enorme estar aqui na ilha, em Florianópolis, conversando com vocês, uma cidade também que eu tenho um carinho muito grande, e falar de Balneário Camboriú, que é a cidade que é a minha paixão, minha terra natal, cidade onde eu nasci, cresci, constituí a minha família, e que hoje eu venho me preparando para encarar um grande desafio. Então, falar de Balneário Camboriú me traz uma alegria imensa, é sempre uma emoção, falar daquilo que você gosta, daquilo que você admira, com certeza não é diferente quando se fala de Balneário Camboriú. E acredito que até uma certa facilidade, você é natural de lá, seu pai tem uma história muito linda, o Pavan passou por aqui também, deu a sua entrevista, né? Está como pré-candidato da cidade vizinha, enfim. Então, para você, como é que é hoje estar à frente, né? Buscando um dos cargos mais altos ali em relação agora do executivo, sendo mulher e sendo natural, conhecendo todas as dificuldades, você vivenciou a escola, vivencia o comércio, inclusive empreende na cidade, enfim, passa por todas as etapas. Eu acredito que tem muita propriedade para dizer. Como é que é hoje estar deste lado do balcão para buscar contribuir para essa cidade que já é tão beneficiada aí com as naturezas naturais, com a beleza natural? Olha, William, é um grande desafio, Primeiro porque, e uma honra, tá hoje no Legislativo, como representante no Legislativo, somos em 19 vereadores e única mulher, então a responsabilidade ainda é maior. E quando eu falo que é uma honra, porque defender o seu povo, lutar pela sua cidade, realmente é um grande desafio. Primeiro porque você encontra algumas barreiras, mas elas acabam nos fortalecendo ainda mais para querer lutar cada vez mais, buscar cada vez mais melhorias, enaltecer aquilo que tem de bom e aquilo que está indo na contramão, nós precisamos defender, buscar, sempre a melhor. E nos últimos 4 anos eu venho fazendo isso, de uma forma muito transparente, muito respeitosa, muito responsável, Essa é a minha diretriz de trabalho. E agora, depois de eu ter me preparado nesses últimos anos, hoje eu estou pronta, sim, como pré-candidata a prefeita para encarar este grande desafio, mais um desafio na minha vida. E eu sou movida a desafios, a sonhos, e certamente ser prefeita de Balneário Camboriú é um deles. E hoje, ainda como pré-candidata, analisando bem todo o cenário, eu vejo que nós temos grandes avanços para ter em Balneário Camboriú. A nossa cidade é uma cidade muito jovem, vai completar agora, nos próximos dias, 60 anos. Uma cidade compacta, pequena, tem cerca de 46 quilômetros, conhecida como a segunda menor extensão território do estado. E é uma cidade que tem 145 mil habitantes, mais ou menos. Tem que inovar para crescer, porque Exatamente. Territorialmente já tem limitações. Exatamente, Territorialmente tem as suas limitações, mas para o seu crescimento não podemos deixar essas limitações, deixar com que elas prevaleçam, até porque nós temos muito a crescer, muito a desenvolver. E por que eu trago esses dados? Porque comparando com outros municípios que tem, que é maior, que tem uma população praticamente o dobro, que tem uma arrecadação um pouco menor do que Balneário Camboriú, a gente vê os municípios trazendo grandes investimentos para o seu desenvolvimento. E Balneário Camboriú, nos últimos anos, nós não vimos isso acontecer.
Pelo contrário, muitas coisas que estavam na pauta para serem colocadas em prática foram deixadas de lado. E isso me preocupa. Me preocupou tanto que me fez hoje estar como pré-candidata a prefeita para debater esses assuntos, mas também para apresentar isso para Balneário Camboriú, porque eu sei que é possível colocar em prática, né? Basta você ter uma gestão eficiente, trazer na prática a inovação que nós precisamos, até porque Balneário Camboriú hoje é uma vitrine para o mundo. Muitas pessoas escolhem a nossa cidade para investir, para morar, e elas precisam estar atentas a esse desenvolvimento. Só que a máquina pública, ela precisa trazer essa agilidade. Tem que acompanhar essa evolução, essa atração que é Balneário Camboriú para o Brasil e para o mundo. Exatamente, ela tem que acompanhar esse ciclo de desenvolvimento que não para, né? A inovação está aí para todos e nós precisamos agarrar firme essa oportunidade para trazer essa inovação também para a gestão pública. E eu não vi isso acontecer nos últimos anos, infelizmente. Não estou aqui querendo pontuar e apontar culpados. Não, pelo contrário. Estou aqui me colocando à disposição para fazer acontecer. Não sou melhor do que ninguém, mas analisei muito bem nos últimos anos e vejo que é possível sim. Então, eu acredito que Balneário Camboriú é uma cidade, como eu já mencionei, que tem muito a crescer, muito a desenvolver. Basta ter uma gestão eficiente, né? Uma gestão inovadora, para acompanhar todo esse ciclo de desenvolvimento que nós temos aí no mundo afora. E o nosso povo é acolhedor, né? Eles abraçam mesmo isso, esperam muito por isso, e obviamente que todos nós, né, comemorando agora o aniversário de Balneário Camboriú, almejamos sim dias melhores. Todos falam, né, seguir em frente, até porque é a lógica da vida, mas nós precisamos escolher sempre o caminho melhor. Do como. De como. E eu tenho certeza que o nosso projeto, a nossa proposta, ainda nesta pré-campanha, é justamente isso, é levar para as pessoas tudo aquilo que nós estamos construindo já nos últimos anos, né? Não caímos de paraquedas nesse desafio, ouvindo as pessoas atentamente, escutando muito o que o povo tem a dizer, muitas das sugestões que vieram das ruas de Balneário Camboriú, todas elas estão colocadas no Plano 55, que é o que nós estamos construindo aos poucos pelas ruas de Balneário Camboriú. Acredito que, pelo fato de você ser nativa, porque tem dois Balneário Camboriú. Tem um que é para o turista, que vê a cidade de uma forma, que é passageiro, que vê aquele trânsito intenso, mas faz parte, estou de férias ali. Porém, você que é de lá, você que empreende lá, enfim, vive, respira lá, vereadora lá, sabe que na sua rotina, Balneário Camboriú ainda tem a melhorar. Citei aqui um exemplo do trânsito, mobilidade. Né? São questões que eu acredito que você, de uma forma estratégica, já está conseguindo visualizar. Existe como, por essa limitação territorial, existe como evoluir de algo que tem tantos limites e que hoje, pela mídia, já está tão lindo e perfeito. Né? Balneário Camboriú, se pela mídia que a gente olha, vem para cá porque está tudo lindo e maravilhoso. Mas a preocupação sua, seja como vereadora e agora como pré-candidata, é com quem de fato está lá, com quem serve, seja esses turistas, com quem dorme naquela cidade, enfim. Né? Como que é isso para lá? Acredita que tem ainda algo a ser melhorado, diferente do que a mídia diz, que é uma cidade tão bonita e maravilhosa, que de fato eu conheço, veraneio lá também e acho tudo muito bom. Mas como é que é o outro lado de estar lá, viver lá, pegar o carro todo dia para ir para o seu trabalho, voltar, enfim, necessidade da saúde pública, educação, como é que é ser de fato um cidadão e o que você acredita que dá para fazer para o cidadão de Balneário Camboriú para que ele possa ter um futuro ainda melhor do que ele já tem hoje? Você citou um exemplo, né? Poderia estar um pouco melhor, né? Parou um pouco, né, no tempo em termos de crescimento e que daria para ser feito. Olha, Balneário Camboriú é uma cidade encantadora. Eu, quando falo da minha cidade, me emociono e tenho muito orgulho. Porém, ela encontra grandes desafios, né? E eu costumo dizer que cada morador tem o seu desafio e tem a sua carência direcionada naquilo que ele necessita. Quem sabe, às vezes, para Amanda, pode ser a questão da mobilidade no seu bairro. Quem sabe, para o seu Pedro, pode ser o atraso na fila de espera de uma consulta que ele já está há 2 anos. Quem sabe que para o William pode ser a questão de não colocar o seu filho, a sua filha no ensino integral, porque a cidade não oferece mais as vagas como nós tínhamos antigamente.
Quem sabe que para Lavínia possa ser a questão de ter o atendimento relacionado a buscar sei lá, o atendimento com a criança, né, com o filho, enfim, não consegue o neuropediatra. As creches também, para poder trabalhar. Exatamente. Então, assim, cada morador encontra o seu desafio, a sua carência, a sua necessidade. Então, eu costumo dizer que as principais necessidades são essas, o que cada morador sente na pele. Porém, como eu já mencionei, Balneário Camboriú é uma cidade encantadora, encontra grandes desafios e, neste momento, nós precisamos visualizar na prática o que, de fato, nós precisamos fazer para a cidade continuar avançando. Você mencionou muito bem sobre mobilidade. Ah, mas é uma cidade que tem limitação territorial. Tem, porém ela tem muitos projetos que foram deixados de lado quando se fala em mobilidade e que deveriam ter saído do papel. Eu vou mencionar alguns aqui. A região norte da nossa cidade, quem vem de Itajaí, nós precisamos de um novo acesso pela BR-101. Itajaí já avançou no projeto, já avançou nisso. Balneário Camboriú até agora não. Isso é um absurdo, é inaceitável. Nós precisamos melhorar a mobilidade na região norte da nossa cidade. Uma outra grande obra é a Martin Luther, a Avenida Martin Luther, que há 8 anos espera para sair do papel. Mas teve os entraves burocráticos, isso e aquilo. As desculpas o povo já está cansado de ter. Nós precisamos ter a prática. Que é justamente o que você falou. O investimento, ele é sévere, né? Os empresários buscam lá no Camboriú, só que a política local, ela também tem que acompanhar essa evolução, né? Exato. Porque senão vai acabar as outras cidades, enfim, conseguindo um destaque que Balneário Camboriú, naturalmente, ele já conseguiu por anos e anos de investimento. Exatamente. E ali eu menciono essas duas obras que já deveriam, né, estar concluídas, porque me preocupa, porque é uma região que tem muito movimento, né, na nossa cidade. Outra grande obra é a Avenida Ecoparque, no bairro dos Municípios, para trazer mais segurança. Muitos anos estão aguardando por isso e que não estamos vendo ainda a movimentação necessária para que, de fato, ela possa acontecer. Então, são algumas situações que nos preocupam, dentre elas, uma muito importante, a integração com o município de Camboriú. Hoje, cerca de 40 mil habitantes de Camboriú vêm para Balneário quase todos os dias para trabalhar. E muitas vezes chegam atrasados no seu trabalho, porque as vias de acesso são as mesmas há anos e eles encontram um entrave na mobilidade. Então, nós precisaríamos duplicar a Avenida Santa Catarina, que dá acesso entre os dois municípios. Precisaríamos ter um novo acesso do bairro dos Municípios para o município de Camboriú, para poder liberar e facilitar ainda maior como é que eu posso dizer? A mobilidade, né, intermunicipal. E dentre outras situações aqui, que se for deixar, eu vou falar de todos os projetos que ficaram no papel. Essa questão intermunicipal que você comentou, né, é notório, já está nas mídias, enfim. Seu pai candidato, pré-candidato na cidade vizinha. Como que você vê isso, né, essa relação? Acredito que por você ser política, né, de um berço político, é algo que você já tem uma admiração, afinal você está seguindo os passos do seu pai. E como que é viver, né, próximo também no profissional? Porque uma coisa é viver no pessoal e no profissional. Vocês conseguem ter esses valores alinhados? Vocês acreditam que para ambas as cidades podem vir a somar? Afinal, uma cidade depende da outra. Né? Então, você comentou agora de um número, milhares de pessoas todos os dias vão para lá, né, para prestar serviço, e como também precisa dar o suporte para todo mundo, em especial na casa da mobilidade. Esse alinhamento entre as prefeituras, como você comentou, Itajaí está fazendo a parte dela. Só que não adianta se Balneário Camboriú não fazer a parte também e melhorar ali a parte do acesso. Para Camboriú e para Balneário, da mesma forma, né? Como que você vê? Você acredita que daria para andar junto, né, esses dois municípios, ainda mais por essa questão até de proximidade pessoal? Completando a primeira pergunta que tu fez, junto com essa, eu já vou te passar uma grande admiração que eu tenho por Leonel Pavan e um orgulho imenso de ser filha dele. Algo que eu aprendi muito com ele, respondendo inclusive aquela tua pergunta anterior, a cidade só é boa para o turista se primeiro ela for boa para quem nela mora. Eu sempre ouvi e vi na prática o meu pai trabalhar muito desta forma,
né, em todas as vezes que esteve como prefeito em Balneário Camboriú, e na prática isso deu certo. E é o que nós precisamos trazer novamente para a nossa cidade. Cuidar do povo que mora na nossa cidade para receber bem o turista que nos visita. E eu aprendi muito isso com o Leonel Pavan. E quando você fala de integração com ambos os municípios, eu vejo que é possível, sim, resgatar grandes projetos que nós tivemos no passado, no governo de Leonel Pavan, agora trazendo tanto para Balneário Camboriú, como também para o município de Camboriú, porque uma cidade está muito ligada à outra. E quando você fala dessa mobilidade intermunicipal, é justamente isso, é sobre isso. É ampliar, né, trazer esse diálogo mais aberto de uma cidade que é considerada mãe, pai de Balneário Camboriú. Nós precisamos olhar com forma mais atenta para esse município que tanto nos abastece, principalmente relacionado à questão da água que nós temos aqui. Então, quando se fala da importância de ter esse diálogo aberto, eu vejo que é uma oportunidade que nós temos nesse momento. Leonel Pavan em Camboriú e Juliana Pavan em Balneário. Independente de quem seja em Camboriú, independente de que seja em Balneário, já está mais do que na hora de ter esse diálogo aberto para que ambos possam trazer projetos em conjunto e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ah, mas vão unir os municípios? Não, não é isso. Cada município tem os seus desafios, tem o seu CNPJ. Vamos deixar muito claro isso. Responsabilidades distintas. Exatamente, cada um com as suas responsabilidades. Porém, já está mais do que na hora de ter um diálogo aberto e próximo entre os dois municípios. Não vimos isso acontecer nos últimos anos. E isso nos preocupa muito e preocupa também o morador de Camboriú. Então, quando eu tomei a decisão de estar como pré-candidata a prefeita de Balneário Camboriú, meu pai colocou em prática uma vontade que ele já tinha há muito tempo, de estar como pré-candidato a prefeito em Camboriú. E hoje o diálogo entre pai e filha é muito engraçado, que nos almoços, antes o que nós conversávamos, né, sobre assuntos aleatórios, enfim, da família ou de qualquer outro assunto, hoje o que é? Projeto. Articulação política, né? O que vai fazer em Camboriú? Como que poderia ser em Balneário? Então, as poucas vezes que nós conseguimos nos reunir agora nesses últimos dias, que cada um está cuidando da sua pré-campanha, e eu, além da minha pré-campanha, tenho as minhas atividades no Legislativo, mas as poucas vezes que nós conseguimos nos reunir é justamente para debater projetos. E eu acho tão importante isso, porque Leonel Pavan tem uma bagagem muito grande de gestão pública, né? Eu fui agora, recente, para Chapecó conversar com o João Rodrigues, que eu tenho uma admiração muito grande pela forma dele conduzir a gestão pública, dos grandes avanços que ele trouxe para Chapecó, de grandes projetos que são referência a nível nacional e que eu vejo que é possível trazer para Balneário Camboriú. Fui a Criciúma conversar com o prefeito Clésio Salvaro, que também tem uma referência muito grande de transparência na prefeitura. Acredito que isso é primordial para você ter celeridade, né, no trabalho na máquina pública, na questão de você trazer um padrão enxuto, de ter a aplicabilidade correta do recurso público em projetos que realmente vão trazer impacto significativo na vida do cidadão. Mas eu tenho um grande exemplo dentro da minha casa, onde eu acompanhei desde pequena todo o trabalho que Leonel Pavan fez à frente na Prefeitura de Balneário Camboriú, com uma grande equipe. Eu digo grande não no volume, de número, mas a grande equipe de conhecimento, de técnica. Exatamente. E acompanhando atentamente desde pequena todo esse trabalho, que despertou em mim essa vontade hoje de ver que é possível fazer. Porque na época, William, a arrecadação de Balneário Camboriú era mínima. E hoje, com o que nós temos, poxa, como diz o prefeito João Rodrigues, onde está o dinheiro de Balneário Camboriú? Sim. Onde está a arrecadação? Se a arrecadação antes era menor, automaticamente os projetos eram menor. Porém, Balneário Camboriú se transformou no que se transformou. E agora que a arrecadação está maior, os projetos deveriam seguir a mesma proporção. Exatamente, é que a conta não fecha, tu entendeu? Sim. E aí quando eu falo que eu tenho uma escola em casa, é justamente sobre isso, de conversar muitas vezes com o Leonel Pavan e até com a minha mãe, que ela foi efetiva da prefeitura, antes mesmo de conhecer meu pai, ela já era funcionária pública, hoje aposentada, mas ela contribuiu muito na área social do município, muito. E até acompanhei uma entrevista dela esses últimos dias e eu, acompanhando ali na entrevista, eu fiquei assim,
tão orgulhosa de ver tantos projetos que hoje, William, visitando as casas por onde eu passo, que eu sou dessa, eu gosto de estar na rua, né, Lavínia? Sou dessa, estar na rua, entrando de casa em casa, conversando, tomando cafezinho, chazinho, sabe? Comendo... Escutando, eu adoro. Porque a gente evolui daí. É a parte da vereança que mais me agrada. Estar em contato com as pessoas, ouvir. Meu pai sempre falou muito isso. Quem ouve mais, erra menos. E eu levo isso na prática, no legislativo e agora nessa pré-campanha também. Então, para concluir a questão dos projetos, então, todos sobre esses projetos que deram certo no passado, eu vejo que é possível dar certo agora, lógico, atualizados, né, na modernidade, enfim. Mas com mais recursos. Com mais recursos. Aparente, pelo menos. Mas dá para fazer. Lógico, tem muita coisa que a gente vê que tem a parte da burocracia que acaba impedindo. Mas convenhamos, né? Quem está à frente da gestão pública precisa ter pulso firme para cobrar e organizar, ter uma gestão eficiente e inovadora, um padrão enxuto para que possamos ter agilidade nas situações que competem à gestão pública municipal. E dá para fazer isso. Se outros municípios conseguem, por que Balneário Camboriú não consegue? Então, é como eu te falei, conhecendo, aprendendo, conversando com outros gestores que se tornaram referência, entre tantos outros também que eu já visitei e que vou visitar. Mas eu tenho o Leonel Pavan, que é meu pai, tenho orgulho em falar, que já fez muito por essa cidade e que hoje... Tem muita propriedade, né? Tem muita propriedade no que fala, eu aprendo muito, né, com ele. E hoje ele está, né, como pré-candidato em Camboriú. Apesar de termos pouco tempo para conversar, mas tem algo que eu herdei muito do meu pai, que é a vontade de trabalhar. Que mesmo encontrando limitações e alguns obstáculos, podemos até recuar, dar um passo, pensar, analisar bem, mas sempre seguindo em frente com a cabeça erguida e com muita vontade de fazer acontecer. Acredito que é algo que tanto eu quanto meu irmão aprendemos muito com ele, que o caminho da felicidade é a responsabilidade. Em todos os meus atos eu procuro sempre ser muito responsável e coerente, para que lá na frente eu possa encontrar a felicidade. Não, bacana. O político ele tem muito estigma e você vê aqui situações de que poderia ter muitos caminhos na vida e optou por seguir na cidade, envolvendo projetos. E como político abdica o seu tempo, inclusive pessoal, para converter isso em projetos, né, são exemplos que você está citando aqui. Então, como a gente abdica, às vezes, da própria família em prol da sociedade, e às vezes não. A população muda isso utiliza mecanismos como internet, enfim, para pegar e prejudicar, né, o que é o trabalho que vem sendo feito. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai julgar as pessoas. Eu não estou falando aqui da Juliana ou somente do Leonel, mas como qualquer outro político. A gente tem que ter muito cuidado e entender um pouco o que tem por trás da história, que é muito investimento. É 24 horas de investimento, às vezes, na sociedade, a gente não reconhece isso. Falasse tudo. Deixa eu só fazer um parênteses. Quando eu fui conversar com a minha família que eu queria ser candidata a vereadora em 2020, muita gente acha que foi meu pai que pediu ou minha mãe. Não, ninguém pediu. Eu quis ser. Eu, Juliana, tomei essa decisão e eles não queriam. Juliana, tu vai ter que abrir mão da tua vida pessoal. Tu vai ter que se dedicar 100%, porque a gente sabe como é que tu é. Tu entra de cabeça. Então, eles analisaram bem e deram a opinião deles, como pai e mãe. Aí eu falei, ai, sério? Vocês pensam assim? E se fosse uma visão de fora, o que vocês pensariam? Ah, tu já tinha que estar aí. Tu é imediatista, tu é pelo justo. Ah, então é isso que eu quero ouvir. Aí eu entrei na política, foi dessa forma. E a gente, os valores das pessoas é de casa. Então, assim, tu pega pai viciado em bebida. O que você faz? Tu não bebe. Porque é uma coisa negativa. Em jogos, tu não joga. Então, assim vai se formando, né, o caráter das pessoas. Quando é algo positivo, o que a gente faz? A gente faz o mesmo. Né? Então, é uma coisa que está acontecendo aqui. Que eu parabenizo tanto o seu pai quanto você por seguir investindo na sociedade. Mas muita gente está falando aqui, né, de projetos, enfim. Agora, dando um passo como vereador. Você citou um exemplo que, de fato, veio também algumas questões que seu pai traz, que é que quem vende a cidade, né, é a população. E isso vem para o turista, né? Quem vende quem reside ali, a população, o trabalhador local. E para isso eu vejo que os jovens
também tem que investir em Balneário Camboriú. Eles não tem que sair dali para estudar em outros lugares, eles têm que ficar ali. E tem que ter oportunidade de trabalho ali. Salvo engano, você cria um selo para isso, né? Que é para gerar. Então, como vereadora, não precisa estar como prefeita para ter execuções. Mas como vereadora, você já tem alguns projetos que, inclusive, funcionaram e, pelo que eu vejo, vem dando certo. Na realidade, o que acontece? Eu apresentei, logo no meu primeiro ano de mandato, eu tenho uma filha de 19 anos, na época ela estava com 14 anos, e ela veio conversar comigo logo que eu entrei para a Câmara, ela falou, mãe, eu quero começar a trabalhar. Aí eu falei, opa, que bacana, Maria Júlia, então já vamos, né, eu providenciar isso. E na hora eu falei para ela, eu disse assim, tem um escritório do teu tio e do teu vô, ou no escritório do teu pai, vê onde que, né, tu acha melhor. Mas eu não consigo ir em outro lugar? Eu falei, por quê? Eu disse, eu queria trabalhar. Eu falei, mas Maria Júlia, lá você vai conseguir, eu já vou chegar onde tu estás tocando no assunto da lei. E aí, conversando, a gente estava caminhando na praia, aí ela disse, mãe, e quem não tem família que tem algum escritório, alguma coisa para trabalhar, faz como? Já vai procurar emprego e vai para um outro lugar, né? Daí ela contou a história de um colega dela, que estava tentando há muito tempo e não conseguia trabalhar. E aí, hoje, a Maria Júlia trabalha, ela tem 19 anos, trabalha no escritório do Hotel Fazenda e também da construtora, e está lá indo muito bem. Porém, tem jovens na idade dela que não conseguiram ter essa oportunidade de acesso mais rápido para trabalhar. E me preocupando com isso, que é algo que me incomoda e muito, no sentido de que eu preciso ver as pessoas produzindo. Eu incentivo, eu gosto disso. Gente, vamos produzir, vamos fazer alguma coisa, sabe? Eu gosto, eu não sei, eu gosto de conversar com pessoas quando elas estão produzindo. E o jovem, eu vejo que é extremamente necessário eles estarem nessa movimentação. E eu não conseguia ver mais isso em Balneário Camboriú ou em qualquer outro lugar depois da pandemia. Por que eu estou falando isso? Muitos perderam os cursos que estavam fazendo, perderam a possibilidade de estar em um colégio particular ou em uma faculdade, porque tiveram que abdicar do seu tempo para cuidar de irmão, cuidar dos seus negócios, os pais perderam o emprego e não tinham mais como pagar. Muitos desses jovens foram demitidos do seu primeiro emprego, porque as empresas começaram a enxugar o seu quadro de funcionário e fizeram o quê? Começaram a demitir os jovens, né, que estavam há pouco tempo, ou que estavam no primeiro emprego. Ou seja, tivemos um problema grave e ainda estamos enfrentando isso no Brasil. Pensando nisso, mesmo existindo uma lei federal que é do pequeno aprendiz, eu vi a necessidade de ter em Balneário Camboriú um incentivo para que as empresas pudessem abrir as portas para o jovem matriculado na rede pública de ensino pudesse ingressar no primeiro emprego. Porque hoje, eu falo por mim, quando eu fui procurar meu primeiro emprego, eu não tinha nada para colocar no meu currículo, a não ser curso de computação, curso de inglês, e só, eu nunca tinha trabalhado. Ah, mas você precisava? Precisava, porque independente do poder aquisitivo, das condições que a tua família tem, todo trabalho se torna um aprendizado. Toda uma experiência. Você, apesar de você não conseguir trabalhar, porque a gente sabe que tem muita gente que encontra as suas limitações e precisamos reconhecer, mas busque aprender, fazer um curso, sabe? Pesquisar, ler. A vida é um constante aprendizado. Então, naquele momento que eu não tinha o que colocar no meu currículo, eu saí a pé procurando emprego em loja, no comércio que tinha para me apresentar. As pessoas me conheciam. Na época, meu pai era prefeito da cidade. E eu falei, vou conseguir emprego. E eu não consegui. Todo mundo me falava não. Não, tu não precisa. Para que tu estás aqui? Eu voltei para minha casa arrasada. E eu fiquei pensando, gente, lá atrás já acontecia isso. E hoje a minha filha, anos e anos e anos e anos depois, trouxe também essa dificuldade. Então, alguma coisa precisa ser feita. Foi onde eu conversei com a minha equipe no gabinete e construímos um projeto de lei que era o selo Empresa Amiga da Juventude. Como já mencionei... Lembrando, neste momento, ela poderia ter pego e ido embora para qualquer lugar, não ter voltado mais e ter outras experiências. Exato. O que ela fez? Por felicidade da sociedade, inclusive dos seus filhos, né, da sociedade, conseguiu ficar vereadora e ainda criou um projeto para gerar oportunidade. E eu tive, na época, oportunidade, nessa idade que eu não conseguia emprego, que eu queria fazer alguma coisa, eu era muito jovem, eu tive oportunidade de estudar na Europa e eu não fui, eu queria ficar em Balneário Camboriú.
Eu lembro que na época, meu Deus, meus pais tinham visto tudo isso. Eu falei, não, eu quero ficar aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero fazer aqui. Porque assim, nada contra, eu acho muito importante, sabe? Você viajar, você adquirir novas culturas, um novo aprendizado, trazer isso para aperfeiçoar o teu trabalho aqui. Mas nós precisamos criar as nossas raízes. Se nós vamos, nós precisamos voltar, né? E Balneário Camboriú é uma terra de oportunidades. Então, aí apresentamos, né? Voltando ao assunto, apresentamos esse projeto de lei, que hoje é uma lei municipal, foi sancionada pelo atual prefeito, mas pasmem, infelizmente ela não é aplicada na nossa cidade. E isso me incomoda muito, porque eu hoje, percorrendo as ruas de Balneário Camboriú, como eu venho fazendo nos últimos anos, ainda encontro famílias falando, vereadora Juliana, como é que eu faço para o meu filho de 16 anos trabalhar, que ele não consegue? Juliana, eu tenho uma menina de 15 anos que quer começar a trabalhar. Porque não adianta a sociedade, ou até mesmo alguns políticos, falarem que os jovens só ficam no celular, que só ficam na internet, se não dão oportunidade para eles. Aí é que tá, tu tem que dar oportunidade. Então, nós temos a ferramenta na mão, já existe uma lei federal, né, que ela não é fiscalizada como deveria na nossa cidade, e isso eu falo publicamente, porque eu acho que ela deveria ser mais ampla, e nós temos uma lei municipal. Não, na época falaram, não precisa. Precisa. Porque se com uma lei federal e uma lei municipal não é aplicado, então tem alguma coisa errada. O errado não é a lei, o errado é quem está lá na condição. Então, é algo que nós precisamos fortalecer, é algo que eu venho conversando muito com os jovens da nossa cidade, com as famílias, de você dar a oportunidade, capacitação, para que esses jovens possam trabalhar, produzir. Temos chance de fazer isso em Balneário Camboriú? Claro que temos. Basta ter vontade, porque os jovens estão aí querendo ser ouvidos. Eu converso muito com eles, a gente tem muitas reuniões com os jovens, querendo ser ouvidos. Eles estão cada vez mais politizados e interessados em participar da construção da cidade. Olha só. E vão ter oportunidade, primeiro turno aí, para tomar sua decisão. O jovem também vota, né? Então já aproveitem aí para vocês acompanharem, fiscalizarem, entender os projetos que faz mais sentido para você e ter um voto assertivo. Afinal, depois é 4 anos, né, acompanhando ali quem vocês vão eleger. Juliana, você também tem uma outra particularidade, que por ser mulher e ser a única mulher no legislativo, como que é isso? Assim, eu vejo que o Balneário Camboriú ele demonstra, né, para quem está olhando de fora, que já tem uma tendência a ter um viés mais masculino pelo seu legislativo, né? Acho que isso é inquestionável. Por mais que a gente diga, não, mas é que a gente defende. Mas na hora de votar, na hora da urna, foi optado por a maioria masculina. Como que é enfrentar, seja a sociedade, né, os colegas, como é que é essa rotina? Porque a mulher, ela já tem dificuldades normalmente no seu cotidiano, né? A gente vê tantos projetos, seja no ambiente de trabalho, de equiparações, etc., que existe discriminações, né? Não vamos ser não vou cometer hipocrisia aqui, a gente sabe que é uma realidade ainda hoje. E no legislativo lá, não sei se é muito diferente. Como é que é hoje para você nossa rotina? Como é que foi nesses anos aí de trabalho, né, sendo a única mulher? Olha, a participação feminina na política, ela não é somente um avanço para a mulher, mas também para toda uma nação. Por que eu falo isso? Que cada vez mais a presença da mulher na política, ela vai combater a desigualdade social. Vai conseguir trazer na sensibilidade apontamentos que muitas vezes passaram despercebidos nas discussões masculinas. E quando eu falo sobre isso, não é uma questão de feminismo, é questão de sensibilidade. Porque cada vez mais que eu vejo mulheres defendendo aquilo que elas acreditam, ou em Câmara de Vereadores, ou como prefeita, ou como deputada, ou como presidente de bairro, ou presidente de instituições, de ONG, de associações, isso reflete a oportunidade que a nação tem de ter o equilíbrio nas discussões que vão trazer um impacto no desenvolvimento que a cidade, que o estado, que o país precisa. Infelizmente, Balneário Camboriú teve esta característica, eu digo infelizmente porque nós temos grandes mulheres que são grandes líderes e que muitas vezes elas estão aí
pelas ruas, nas suas casas, nos seus trabalhos, com vontade de estar participando ativamente da política, mas não receberam um grande incentivo de falar assim, olha, você deveria ser candidata a vereadora, ou você deveria estar lá como prefeita. Como você discute bem o assunto, como você se interessa. Então, muitas vezes, esse incentivo, elas não encontraram e ficaram acuadas. Mas, falando sobre a participação da mulher, nesses últimos anos, dessas duas últimas eleições, nós tivemos o histórico de eleger somente uma mulher. Porém, tivemos uma grande participação de mulheres que se colocaram à disposição como candidatas. Mas me chamou a atenção, novamente, ser eleita somente uma mulher. E quando me perguntam, né, como é ser a única mulher no meio de 18 homens, que nós somos em 19 no total, eu sempre falo, eu não estou sozinha. Até porque tem as assessoras parlamentares que circulam na Câmara de Vereadores, com quem eu converso muito, mesmo trabalhando em outros gabinetes, as funcionárias da Câmara de Vereadores, mas também a mulher, a cidadã de Balneário Camboriú, que constantemente nos ajuda a construir um trabalho de excelência. Como? Entrando em contato conosco, nos convidando para um bate-papo, para participar de uma reunião, de uma visita na sua rua, de uma visita na escola do seu filho, na escola onde trabalha, no seu comércio. E ouvindo essas mulheres, que eu me coloco hoje como uma pré-candidata a prefeita, de ver a necessidade de ter sim uma mulher no Poder Executivo para dar a atenção, não somente o que a mulher precisa, mas a família num todo. Porque a mulher é o pilar de uma família, é o que gera uma família. E hoje, falando sobre esse assunto, vem em mente algumas mensagens que eu recebi no dia de ontem, onde fizemos inúmeras visitas por 4 bairros, né, que nós estávamos. E à noite, chegando em casa, eu recebi uns 2 WhatsApp, principalmente de uma mulher que me chamou a atenção, onde ela falou, Juliana, eu queria ter o pique que você tem para percorrer todos os bairros e ainda chegar em casa, fazer uma foto e ainda brincar de uma situação que aconteceu com a minha gata, que eu cheguei em casa, ela quebrou quase todos os vasos da minha sala. Eu fiquei assim. Aí eu falei para ela, disse, por quê? Ela disse, tu ainda leva com leveza todo o trabalho que levou para casa. Meu Deus, eu tô aqui com isso, com aquilo. E eu falando com ela é uma amiga minha, eu falei com ela, eu disse assim, eu não posso trazer problemas para dentro da minha casa e eu não posso levar isso para a minha vida. Eu costumo trazer as questões que a gente encontra durante o dia a dia, que ontem foi um dia importante, mas eu ouvi muitos problemas, carências de mulheres que não conseguem colocar o seu filho no dia inteiro na escola. Uma das visitas era isso, que ela teve que deixar de trabalhar e aí ela não tinha onde colocar os filhos. Numa outra visita teve uma mulher que comentou que já está há muito tempo esperando a questão de uniforme e também que o uniforme do inverno ainda não chegou. São pontos isolados. Coisas que no gabinete você não saberia, né? Que tem que ir. Aí uma outra que entrou em contato comigo, que está na casa das Anas, né? Ela teve que se afastar do marido pela questão de agressão, mas que ela está preocupada com os filhos que ficaram com a sogra. Aí eu tive que resolver essa situação conversando com ela, né, pelo telefone. Aí outra mulher era em função do atendimento do pai, que ela está 2 anos esperando, o pai dela na fila de espera, e ela que cuida do pai. A outra que está procurando emprego. Então, assim, várias histórias durante o dia, várias histórias. E que eu cheguei em casa, e ainda essa minha amiga, né, conversando, eu falando com ela, ela disse, e como que tu absorve tudo isso? Eu disse, isso se torna um combustível para que eu possa seguir em frente e defender a família de Balneário Camboriú. Porque enquanto mulher na política, como eu já mencionei, nós temos o dever de plantar uma semente para colher bons frutos lá na frente. Eu acredito que esse é o propósito de vida da mulher, de plantar uma semente para colher bons frutos lá na frente. E é o meu propósito de vida, servir as pessoas, plantar uma semente melhor. E essa sensibilidade da mulher, hoje, fazendo parte da política, ela vem para somar. Portanto, que nas próximas eleições possamos ter mais mulheres no legislativo, mulheres no poder executivo, mais mulheres como deputadas, para que possamos ter esse equilíbrio nas discussões, dando fortalecendo ainda mais com os homens nas pautas, né, nas discussões,
mas também para defender muitas questões que muitas vezes os homens não conseguem ter essa sensibilidade. E não é por mal, mas é que só quem vivencia sente na pele a necessidade de correr contra o tempo e colocar em prática muitas coisas que nos últimos anos foram deixadas de lado. E tem situações que, inclusive, já foram para a mídia ali, não sei se seria um caso de discriminação, enfim, né? Você que vivenciou melhor, acompanhou melhor, acompanha na pele, inclusive, para quando você tem a participação no Legislativo, na Câmara, né? Todo mundo tem essa oportunidade de fala, enfim, né? Resposta, conforme é conduzido ali pela legislação da Casa. Teve um fato pontual que foi mais midiático, né? E teve outros fora esse. E como é que foi esse em específico, assim? Tu acredita que foi uma questão um pouco mais voltado contra a sua pessoa, da mulher, ou mais como a vereadora? Como é que você consegue diferir, assim, essas situações? A mulher, a gente tem essa sensibilidade de diferenciar, né? Como é que você levou isso? Uma falta de respeito. Uma falta de respeito. Você não pode proibir ninguém de trabalhar e muito menos interferir na hora que você está trabalhando ou a forma com que você está conduzindo, desde que você não esteja faltando com respeito ou, enfim, né, prejudicando a vida de alguém. Eu estava ali trabalhando, defendendo o povo que estava lá no plenário, querendo ser ouvido, né, e fui levar uma pauta para a tribuna da Câmara, como qualquer outro vereador fez antes de mim. E no momento da minha fala, aonde o povo que estava lá aplaudiu a vereadora Juliana Pavan, o presidente retorna para a mesa e simplesmente encerra a sessão no início da minha fala, enquanto eu estava falando. Tanto que eu peço, por favor, senhor presidente, por favor, questão de ordem, por favor, deixa eu continuar. Eu estava no meu tempo de fala. Ele jamais poderia ter feito aquilo. Isso é uma falta de respeito. E calar uma vereadora ou calar um vereador, independente de quem fosse, eu não admito. Porque se eu estou na Câmara de Vereadores, eu fiz um juramento quando eu assumi de conduzir com responsabilidade as pautas que eu levo para a tribuna. As pautas que eu estou debatendo na Câmara de Vereadores. Nós estamos ali representando o povo, temos que dar exemplo, né, de responsabilidade. E não foi o que nós vimos naquela sessão. Em função de tudo que aconteceu, do prefeito ter enviado um projeto, né, para a Câmara de Vereadores e ter dado toda aquela mobilização, as pessoas estavam lá manifestando sim, não concordando com algumas falas, mas no meu momento de fala estava aplaudindo. E foi nesse momento que ele me calou, encerrou a sessão e pronto, virou as costas e foi embora. Eu não levo desaforo para casa, aprendi muito a me defender e eu jamais ia me calar diante de um absurdo desse. Até porque eu, enquanto mulher, cidadã, mãe, porque a minha filha estava na plateia, e outras mães que ali estavam, que tinham crianças também ali, tantas mulheres que eu defendo na Procuradoria Especial da Mulher, que hoje eu estou como presidente da Procuradoria, converso muito sobre posicionamento político, sobre mulheres na política, incentivando as mulheres a entrar, falando seus desafios. Como que eu, William, iria me calar diante de um absurdo como esse? Não. Eu fui atrás, chamei o presidente, pedi para que ele revesse, né, esse ato que para mim foi uma falta de respeito, e ele simplesmente disse que ele que mandava, que era isso, e pronto, final, e virou as costas e foi embora. Deu um tumulto, ele se sentiu coagido, ameaçado, foi para a delegacia, fez um BO contra a minha pessoa, e eu, sinceramente, não compreendi nada. O que eu fiz? Eu também estava indo para a delegacia, porque as mulheres que eu converso, eu sempre falo, não deixem te calar, mas sempre levem o seu trabalho, as suas falas de forma responsável, porque no ambiente político você vai ter os embates, mas você tem que ter responsabilidade naquilo que você faz. E aí, obviamente, que conduzimos dessa forma. Então, William, isso para mim mexeu muito comigo, e não só comigo, mas com muitas mulheres, mas assim, ó, muitas mulheres entraram em contato comigo, até hoje entram em contato comigo, já vi outras mulheres, né, outras vereadoras passarem por situações semelhantes a essa e tiveram a Câmara de Vereadores, os vereadores fizeram penalidades severas com relação a isso, eu acompanhei muito nos últimos anos,
Então, nesse momento que nós estamos aqui para incentivar a participação da mulher na política, de forma resumida, não deixem te calar. Não deixe. Conduza o seu trabalho de forma responsável, respeitosa e sempre se posicione. Mas não deixe com que interfiram no seu trabalho. A nossa participação é muito importante na construção de uma nação. E não vai ser um vereador, uma pessoa que vai chegar e vai dizer para ti, ó, fica, né, não deu, acabou, encerrou e vira as costas. Não, a gente não pode permitir isso. Mas não vou me vitimizar, sabe, William? Conduzimos ali o trabalho. Mas a gente não pode deixar de lado que, no seu caso, além de ter a representatividade dos seus eleitores que te colocaram ali, você, por ser a única mulher, independente se as outras mulheres votaram em demais políticos ou vereadores que ali estavam, você estava representando todos eles, né? Então, é uma responsabilidade a mais que você acaba tendo, né? Então, eu acho que, no mínimo, tentar esclarecer esses pontos, acho que é importante, e te agradeço por entrar nessas questões um pouco mais delicadas para poder abordar. A gente está caminhando um pouco mais para o fim já. Tá. Juliana, eu queria te perguntar uma coisa que é muito em alta hoje, seja para o bem, seja para o mal, a questão da internet, né? Hoje, inclusive, vamos pegar essa informação, né, que a gente comentou, foi um fato que aconteceu na Câmara, mas muito sai na mídia, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Como que você vê isso para a comunicação, né? Hoje você comentou, visitou algumas casas de forma presencial, acho que nada substitui a sola de sapato, né? Que é você estar ouvindo, vivenciando, sentindo na pele, literalmente, né, o que as pessoas vivem. Porém, eu vejo que você é muito atuante nas redes sociais. O que eu vejo que para o seu eleitor, enfim, para quem simpatiza contigo, seja de Balneário Camboriú ou não, você representa muitas pessoas e ali você demonstra o seu trabalho. Como é que é essa interação com o público nas suas redes sociais? Porque para nós, eleitores, hoje é mais confortável. Eu estou aqui, me acordo, acesso o meu celular, minha rede social, olha só que legal, o meu candidato, ele está trabalhando, está fazendo isso, é informativo para nós. Sim. Como é que você leva isso para sua rotina, né, de conseguir informar, utilizar a rede social para o seu trabalho? Isso atrapalha, ajuda? A rede social, com o advento das redes sociais, a gente vê um avanço muito grande na exposição, né, da nossa vida. E quando eu me coloquei à disposição para estar como agente político, eu já sabia que a minha vida estaria cada vez mais exposta também nas redes sociais. Né? Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, né, para cuidar das minhas redes sociais. É humanamente impossível eu conseguir responder tudo que vem ali, mas hoje mesmo... E existe muita procura, de fato. Muita. Você posta alguma notícia que envolve alguma questão, o pessoal interage. E eu responder. Eu gosto de estar ali atenta. Até a minha equipe fala, Juliana, espera a gente responder. Não, eu gosto de ir lá, responder, interagir. Só que às vezes tem alguns comentários que são comentários mais agressivos, né? E hoje eu consigo equilibrar isso, né? Tem momentos que não. Tem momentos que a Juliana vai lá e pá, responde. Eu não consigo me calar diante de alguns absurdos que eu leio. Porém, outros a gente vai conversando, já consegui reverter algumas situações, porque eu acredito que a política ela precisa ser feita na base do diálogo e do respeito. E hoje, com essa situação dos extremos, de esquerda, direita, não sei o quê, eu, Juliana Pavão, falo por mim, eu me afasto dos extremos, faço a política, coloco em prática a política do diálogo, do respeito, acredito em governos eficientes e nós precisamos conduzir o nosso trabalho dessa forma. Eu me afasto dos extremos. Isso, para mim, prejudica qualquer construção de trabalho na política e até na nossa vida pessoal também. Mas sobre a questão das redes sociais, que é o que muito tem se falado nos últimos dias, sobre até essa situação que aconteceu na Câmara, algumas pessoas usaram a sua rede social para distorcer os fatos, editaram os vídeos. Eu não estou mais me calando diante desses absurdos. Nós temos uma equipe jurídica que está atenta a tudo isso, estamos representando, estamos indo a fundo nessas situações, porque fake news, comentários agressivos, não levem pelo lado do mimimi, que a Juliana, está reclamando isso, aquilo. Não, não é reclamar. Ela está nisso, ela tem que se acostumar. Ok, mas agora, querer nos prejudicar, querer trazer ofensas, envolver a família e outras situações, eu, Juliana Pavão, não admito.
E sim, nós temos uma equipe jurídica atenta para poder dar conta dessa situação. Agora, a interação positiva e a interação negativa que acontece, eu faço questão de conversar. Às vezes marco, olha, você não gostou disso? Vamos conversar? Quantas vezes eu fiz isso? Vou lá e dou meu telefone pessoal, meu pessoal até fica doido comigo. Juliana, a pessoa falou isso, tu foi lá e colocou teu nome. Daí, fui lá, já reverti, aí a gente já faz uma foto, já fico amiga da família, já tomo um cafezinho. Porque você tem que conversar, você tem que debater, você tem que dialogar. Porque nem sempre aquilo que eu posto você vai gostar. Nós não viemos para esse mundo para agradar os outros, minha gente. Nós temos que nos agradar. Se nós estamos nos sentindo bem, se eu gostei do que eu publiquei, ponto. O problema é meu, a rede social é minha. Gostou ou não gostou? Se não gostou, o problema é seu. Eu não tô aqui para agradar todo mundo. Ah, vou agradar esse, não vou agradar aquele. Eu tô aqui para fazer meu trabalho. Eu uso a minha rede social, eu já tinha rede social antes mesmo de estar como vereadora. Eu uso a minha rede social para publicar questões pessoais, eu adoro ter essa interação. Ontem eu postei a questão da minha gata, que eu cheguei em casa, ela quebrou meus vasos, tudo, eu tava, meu Deus, chateada e postei, já teve uma interação diferente. Porque se tu fica usando a tua rede social de forma mais... Porque tem um ser humano ali também, né? Meu Deus, gente, eu sou mãe, sou esposa, sou mulher, sou extrovertida, né? Tenho as minhas brincadeiras, gosto, ficar trazendo aquela coisa muito engessada. Ai, não é o meu jeito, não sou assim, não tenta me moldar uma coisa que eu não sou, porque não vai dar certo, não vai dar certo. Então, a rede social, ela vem para ajudar, para você ter uma aproximação maior com as pessoas. Mas nada tira o olho no olho, o sentimento, aquele poder real. A rede social nos ajuda para abrir um leque maior e você chegar muitas vezes com uma informação que você posta em pessoas que você não conseguiu chegar. Então, nós temos que aproveitar de forma positiva a rede social. Os ataques, as ofensas, essas coisas, seja um homem suficiente, venham falar para mim. Ou mulher suficiente veio falar pra mim, tá tudo certo. Vamos lá, olho no olho. Tem coragem de escrever na rede social, tem a coragem de vir, olho no olho debater. E argumentar, discutir, claro. né, entender. E isso serve para todo mundo, tá? Hoje, as eleições, inclusive já aconteceu em 2022, agora 2024 deve aumentar e assim sucessivamente. Então, buscam esclarecer, entender o contexto, cuidam os recortes, né? Porque isso acaba, às vezes, direcionando. Como vocês falam tanto da maior rede de televisão que tem hoje no nosso país, que ela direciona opiniões, etc. A rede social, muito mais. Então, cuidado para que vocês, de fato, esclareçam os pontos dos seus candidatos, para daqui a pouco vocês não se deixarem levar aí e serem influenciados. Depois da urna, não adianta reclamar pelos próximos 4 anos. E implantar fake news é crime. Tribunal de Contas, inclusive, a TSE está muito em cima, pessoal, é muito importante isso que você destacou, tá? Rede social não é terra de ninguém, pelo contrário, hoje os computadores são identificados, celulares são identificados, tudo é monitorado, então muito cuidado, tá? Na rede social, porque vocês vão expressar, tá? Expressam, de fato, a sua opinião, mas cuidado ao fazer edições, denegrir a imagem, se vocês terem propriedade, vocês estão dizendo, tá? Então, independente do candidato, cuidado, porque isso pode, infelizmente, né, ou felizmente, se o teu caso é de má fé, né, complicar demais a tua situação no presencial, tá? Às vezes as pessoas acham, na rede social, no online não acontece nada. Acontece, inclusive no seu presencial. Então, muito cuidado. Juliana, para a gente encerrar, que recado você daria para o cidadão de Balneário Camboriú? Em especial, não vou ter que fugir dessa pergunta, até porque sou pai de menina e eu vejo que, assim como você e outras mulheres, vocês vêm pavimentando a história da sociedade para meninas como a minha filha, que eu sou muito grato e, né, sou um admirador. As coisas estão evoluindo, mas a gente vê que tem dificuldades ainda. Que recado você daria para a mulher, assim, que de fato tem que enfrentar sua rotina, seja rotina de casa, rotina de trabalho, rotina política, ou que queira entrar na vida política aí, quem sabe, porque Balneário Camboriú precisa, né, a gente está falando aí de 2 mandatos já, que tem uma apenas candidata eleita, e o que você diria, né, de resiliência aí para essa população feminina que, de fato, ela já tem no seu DNA, mas, infelizmente, na prática ainda a sociedade acaba inibindo um pouco. Olha, eu costumo dizer, William, que existem 2 tipos de mulheres. As mulheres fortes e aquelas que ainda não se deram conta da força que possuem. Isso eu levo para a minha vida, sempre levei, eu gosto muito de falar isso. Então, eu costumo dizer que as mulheres elas precisam, muitas vezes, fechar os olhos por alguns segundos e começar a relembrar toda a trajetória que elas tiveram para chegar até aqui. Para abrir os seus negócios, para se tornarem mães,
para conduzir a sua vida pessoal, a sua vida profissional. E quando abrir os olhos, com certeza elas vão se dar conta de toda a força, de todos os obstáculos que elas tiveram para enfrentar para chegar até aqui. A força é um poder inerente da mulher, de todas as pessoas, mas falando especificamente do público feminino. Então, que nós possamos aproveitar essa nossa força de estar, sim, participando da política. Eu acredito que a política, ela é um instrumento de fazer o bem. É um instrumento que a sociedade tem nas mãos, no poder nas mãos, de fazer o bem. Por isso que é importante a mulher fazer boas escolhas, né, estar atenta a essas discussões, participar cada vez mais, não somente como agente política, mas de debater assuntos, para que possa levar isso para dentro da sua casa no seu poder de decisão. Hoje nós temos as eleições aí, já estão quase aí, e que elas vão trazer escolhas para estarem à frente de uma prefeitura, de um legislativo, enfim, nos próximos 4 anos. Então, que este debate, essa reflexão, ela possa ser levada em consideração as pautas da cidade, do seu trabalho, do seu bairro, da sua rua, das principais carências que você tem de desafios dentro da sua casa. Essas são as pautas que valem ser debatidas e levadas em consideração na hora da escolha. Neste momento de pré-campanha, nós precisamos avaliar vários nomes que temos por aí. Não tem só o da pré-candidata a prefeita Juliana Pavan, tem tantos outros nomes, tem tantas pessoas boas, precisamos reconhecer, né? Só que hoje o nosso projeto, o nosso trabalho, que vem sendo construído nos últimos anos, ele leva em consideração as carências, os desafios da nossa cidade, porque foi ouvindo as pessoas que nós estamos construindo esse plano de ação, que é o Plano 55. Então, você, minha amiga, você, mulher, analise bem, converse bem com a sua família, com a sua amiga, com a sua colega e levem em consideração as pautas da cidade. Essas pautas que vão fazer diferença na sua vida. E eu, como sempre, me coloco à disposição, né? Me considero, sim, amiga de tantas mulheres que eu converso nos últimos dias, que eu conheci nos últimos dias, crianças, adolescentes, idosas, e que, olha, eu vou dizer uma coisa para ti, William, cada vez mais eu me sinto abraçada, que mesmo com o carinho, com o respeito, com a interação que eu recebo nas redes sociais, mas estar pelas ruas, recebendo esse afeto, esse carinho, esse incentivo, sabe? Palavras de muito carinho que a gente vem recebendo, isso é o que nos fortalece. Então, eu vejo que a mulher, cada vez mais, ela vem demonstrando essa força no seu poder de decisão e deixar aqui muito claro que a mulher não está sozinha. A participação dela na política vai sim combater a desigualdade social que nós temos, infelizmente, ainda no nosso país. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Juliana, obrigado. Foi uma honra te Eu que receber agradeço. aqui. Obrigada, Valeu, William. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço para vocês.